Eu creio que, em parte, a gente não vê mais vocacionados, viu? Porque na educação que nós damos para os nossos filhos, nós nem tocamos no fato de eles estarem dispostos a deixarem tudo que eles têm para amar a Jesus mais do que todas as coisas, ao ponto de levar o Evangelho para outros locais. Meus irmãos, é muito interessante na temática que a gente está trabalhando aqui no culto, na exposição do livro de Gênesis. O livro de Gênesis mexe em uma das temáticas que está no centro da discussão já há um bom tempo. Essa relação da Bíblia com a ciência. Uma relação, em alguns momentos maravilhosa, em outros momentos misteriosa e em outros momentos complicada. Porque a Bíblia não se propõe a ser um livro científico. Ela se propõe a ser um livro teológico, para nos falar sobre Deus. Mas a ciência, com toda a sua tecnologia, não conseguiu comprovar ainda que a gente tem vida inteligente fora da Terra. E uma das coisas que a gente consegue comprovar com muita facilidade é que mesmo no nosso sistema solar, o único planeta bom para ter vida mesmo é a Terra. E existe uma série de condições que são necessárias para que a vida, da maneira como a gente a conhece, ela seja possível na Terra. Uma das coisas que são essenciais para a vida na Terra é a distância que a Terra está do Sol. Se a gente tivesse um pouquinho mais perto do Sol, ia ficar tão quente, mas tão quente que a gente não ia conseguir viver. E se a gente tivesse um pouquinho mais afastado do Sol, ia ficar tão frio, mas tão frio, que a gente também não ia conseguir viver na Terra. Um outro dado interessante sobre a Terra é a perspectiva de que a Terra, apesar de como a gente enxerga, né, a Terra, ela não está retinha, né, com os polos alinhados, né, ela está inclinada, ela tem uma inclinação de 23 graus, e ela é achatadinha nos polos, né, ela não é uma esfera perfeita. E essa configuração é importante por uma coisa bem simples, para que toda a superfície terrestre possa pegar a luz do Sol e ser aquecido pelo Sol. Apesar de que há áreas onde pega menos Sol, mais Sol, mas ainda assim a vida é possível na Terra por conta dessa realidade, dessa característica. Outra coisa muito interessante é o tamanho da Terra. Porque a força da gravidade da Terra é ideal para a gente viver aqui. Se ela fosse maior do que é, a gente não ia conseguir caminhar, né? Ia ser muito pesado, a gente ia ficar achatado. E se fosse menor, a gente ia ficar voando e certas coisas não seriam possíveis, né? Por conta dessa variação aí do campo gravitacional. A outra coisa que é interessante sobre a Terra é a presença da Lua. Às vezes a gente acha a Lua bonitinha, está lá no céu, né? Olha, hoje é lua cheia, meu amor, né? E não sabe o quanto é essencial a existência e a presença da Lua para a nossa vida. É a Lua que produz o movimento de maré que oxigena o mar. Esse oxigênio super importante para poder alimentar os peixes junto com as algas, alimentar os plânctons que alimentam os outros animais. É também esse movimento das marés que renova as baías que existem no mar, senão existem certos locais que aquela água não se renovaria, se transformando em pântanos e poças muito mal cheirosas. Outra realidade da Terra é que a espessura da camada atmosférica é alta o suficiente para vários corpos celestes que atravessam a nossa atmosfera, e aí ele acaba se dissolvendo, né? A gente acaba não sofrendo com esses astros que entram dentro da nossa atmosfera. Outra coisa que é muito interessante, que no ar que a gente respira, diariamente, a cada minuto, 80% do ar que a gente respira é nitrogênio. Só que o nitrogênio não se mistura com nada. Ele entra no nosso corpo, ele sai, ele não danifica. E a gente não precisa de nitrogênio, né, na respiração para poder funcionar. Mas as plantas precisam. E é muito interessante que Deus elaborou duas formas do nitrogênio ir para o solo. Tem umas bactérias que transformam, né, que captam o nitrogênio e passam para as plantas. Mas tem outro elemento muito bacana,
quando ocorrem os trovões, a descarga elétrica que é produzida no ar transfere nitrogênio para o solo, que é essencial para as plantas. Então, quando a gente vê uma tempestade, que muitas vezes a gente fica medo daquele relâmpago, Deus está trazendo nutrientes para as plantas através dos raios. A nossa camada de ozônio, que nos protege, né, de vários raios mortais que são incididos sobre a Terra. É muito interessante que ela permite passar aqueles que são necessários para a nossa saúde. E são esses raios que também controlam as algas dos mares, fazendo com que os mares não estejam infestados somente de alga marinha. Será que tudo isso surgiu naturalmente? Sem ninguém regendo essa enorme, e eu disse apenas algumas, das inúmeras informações científicas que a gente tem para que a vida fosse e ainda é possível na Terra. Gênesis nos ensina que a complexidade e a ordem que existem nesse mundo é fruto de um arquiteto poderoso que está por trás de todas essas coisas. Mas existe uma coisa que a gente precisa entender. Deus nunca vai poder ser provado pela ciência. Porque Deus está acima da ciência. Está acima dos seus métodos, está acima da nossa capacidade de compreendê-lo. Mas outra realidade que Gênesis nos ensina, que a gente tem visto isso e vai ver de novo, é que a criação revela as características do Criador. Então, estudar a criação é aprender sobre o Criador. Gênesis é um convite para corrigirmos a nossa cosmovisão, para podermos olhar para Deus da maneira adequada. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós utilizamos aqui na igreja a versão da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Eu estou dizendo isso porque hoje eu vou fazer uma leitura de uma maneira diferente. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia. E hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, dos versículos 3 a 25, e a igreja vai ler a parte que Deus fala. Tá certo? Então, quando Deus falar, é vocês que vão ler em conjunto. Eu vou fazer aqui o papel do narrador, e vocês estão com a grande responsabilidade de fazer o papel da fala de Deus aqui nessa leitura, tá certo? Gênesis capítulo 1, versículos 3 até o 25. Então Deus disse, e a luz começou a existir, e Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou, e veio a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, e assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o segundo dia. Aí Deus disse, e assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, nas águas que haviam se ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. E em seguida ele disse, e assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse, e assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia,
a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: assim, Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. Criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: a noite passou e veio a manhã, este foi o quinto dia. Então Deus disse: e assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão, e Deus viu que o que havia feito era bom. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, ó Pai, pela grandeza, beleza e profundidade, ó Pai, que nós encontramos nesse capítulo, Senhor. Que nos traz, ó Pai, informações preciosíssimas do teu ser, que nos faz, ó Pai, vislumbrar a criação, a tua glória, a tua sabedoria, ó Pai. Palavras simples tentando explicar algo incrível, Pai, na qual o Senhor planejou e criou, que ainda hoje nós estamos pesquisando, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai, para contemplar as maravilhas, ó Pai, da Tua lei, da Tua verdade, ó Pai, e transformar a nossa mente, o nosso coração nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Na semana passada nós vimos que Gênesis foi escrito por Moisés, provavelmente ali quando o povo estava para entrar na terra, na nova terra ali em Canaã, onde uma nova geração que havia sido nascido, e criado no deserto, estava agora como líderes do povo, 40 anos depois da libertação do Egito. E serve para unificar o povo, serve para ensinar para aquele povo quem é o Deus a quem eles estão adorando, qual é a bandeira desse Deus que eles levantavam, a superioridade do Deus, do Elohim, do Yahvé, sobre todos os outros deuses. E para mostrar esse Deus como soberano, como rei sobre todas as coisas, sobre toda a terra, bem como ensinar os valores e princípios desse Deus. Também vimos que Gênesis narra a história do princípio. No início, no começo, Deus criou os céus e a terra. E que tudo aquilo que se inicia visa um fim. Deus elabora e demonstra o seu plano, apontando para aquele início, mas já no seu coração, com um foco no fim. E esse fim está revelado a nós hoje, para a nossa graça, para o nosso deleite, que é o fim de todas as coisas reveladas no Apocalipse através da volta de Jesus Cristo. Deus revelou como as coisas começam, Deus revelou o meio da história, que é Cristo Jesus, e Deus revela como a história vai terminar através da volta de Jesus Cristo e a restauração de todas as coisas. Conhecer a Cristo é participar dessa história que está sendo feita. Não é sobre ter uma filosofia de vida. Conhecer, viver, crer e obedecer em Jesus Cristo é a gente participar de maneira consciente da nossa história, da história desse mundo, sabendo de onde viemos e para onde vamos. Sem Jesus Cristo, nós somos apenas como vidas existentes, tentando fazer algo, desfrutar da vida, viver a vida boa, fugindo e fingindo que ela um dia não terminará e a gente sem saber o que acontecerá. E nós tratamos na semana passada Gênesis de 1 até o versículo 3. E aqui nós vemos a continuidade desse processo. A Bíblia fala que no início Deus criou uma massa. Essa massa indefinida
sem vida, né? Por isso que ele chama de vazia. E aí Deus vai, através das etapas, transformando essa primeira massa que parece um caos em algo que seja bom para o propósito dele. Bom para ser habitada e desfrutada. Então nós lemos aqui no versículo 3 que no primeiro dia Deus cria a luz. E ele faz pelo seu poder com que a luz surja a partir da escuridão, sem precisar de nenhum astro que emita luz. Umas limitações de criatura. Ah, não, mas a luz vem do sol. Claro, porque agora Deus atribuiu a luz ao sol. Mas no começo, quem é a própria luz? É o próprio Deus. O Apocalipse nos fala que no novo céu e na nova terra não haverá sol, porque Ele é o sol da nova terra. O que ele está querendo dizer? A luz vem de mim. Qual é a fala de Jesus? Eu sou a luz do mundo. Por que ele precisa de sol? Então Deus, em seu início, ele começa mostrando que ele não tem as limitações que nós temos. Ele cria a luz sem uma fonte material. E quando nós vemos esse padrão aqui, ele cria a luz e ele diz, versículo 4, Deus viu que a luz era boa. Significa que Deus aprovou aquilo que foi feito. Significa que aquilo que Deus criou, ele faz assim, isso aqui está bom para o propósito para o qual eu a criei. E é interessante a gente observar que quando Deus diz que algo está bom, significa na nossa linguagem que está perfeito. Para nós, quando está bom é quando você desistiu, né? Tá bom assim, deixa assim mesmo. Para Deus, quando ele fala que está bom, é porque está perfeito. Não há nada a ser melhorado. E a outra coisa que revela também é que quando Deus vai falando que aquilo é bom, é porque isso revela a bondade de Deus. Porque Deus é bom. Então tudo que emana dele, tudo que vem dele, tudo que ele cria, é bom igual a ele. Perfeito igual a ele é. E é isso que Deus faz no primeiro dia, e depois a Bíblia fala que ele separa a luz da escuridão. Essa separação mostra para a gente Deus colocando limites e ordem naquele aparente caos que estava no começo. Ele fala assim, olha, a luz vai vir até aqui e a escuridão vai vir até aqui. A gente sabe isso quando a gente vê hoje, a gente tem esse privilégio, né? De ver aquelas imagens, né, da terra rodando, e a gente vê que a luz está num canto e a escuridão está no outro, né? É um efeito físico para a gente simples de entender hoje, mas essa separação, ela foi colocada pelo próprio Deus. Então Deus, ele vai mostrando os limites, ele vai separando as coisas e colocando as coisas no seu lugar. E na sequência, no versículo 5, Deus cria, Deus vê que é bom, Deus separa, e no versículo 5 ele faz, Deus pôs na luz o nome de dia. Deus começa a nomear as coisas. Ele começa a dizer o que é que elas são. E esse ato de dominar, esse ato de nomear revela domínio. Eu coloco o nome nas minhas coisas, naquilo que está sobre o meu poder. Eu não posso chegar para um menininho que nasceu, a gente diz, olha, coloca o nome dele de Paulo. Menino, o menino é teu. Agora, do meu menino, aí ele fala, bota no teu. Por quê? Porque aí é meu filho. Qual é o poder que o neném tem de dizer que o nome dele não vai ser o que eu vou botar? Nenhum. E aí surge as pérolas que a gente tem, né? E fazer o quê? Né? O pai e a mãe escolheu, né? Quando Deus também nomeia, ele está definindo aquilo que é. Deus é quem define as coisas. A maneira como a gente deve entender, a maneira como nós devemos ler aquilo que ele criou, é definido pelo Criador. Por fim, a Bíblia fala que o dia termina. E a gente tem um tilt com isso aqui, porque ele fala assim, a noite passou e veio amanhã, e este foi o primeiro dia. Oxi, como é que o dia terminou? Acabou de vir amanhã?
na cabeça do hebreu, o dia é contado de maneira diferente. O dia começa no pôr do sol. O que para a gente é o final da tarde, é o início da contagem do hebreu, acontece após o pôr do sol, às 6 horas, do que a gente chama hoje de 6 horas da tarde. Para eles, ali é meia-noite. Então, o dia para ele é, a noite passou e veio amanhã. Pronto, quando amanhã terminou, acabou o primeiro dia. Porque a contagem de tempo para o hebreu é diferente. E uma das coisas interessantes, quando a gente lê o capítulo 1, que dá para perceber de maneira muito, muito simples, é que a gente observa um padrão de repetição. Esse padrão de repetição é um padrão estético hebreu, ele gosta disso. O hebreu, ele se sente confortável e essa expectativa de que a coisa vai se repetir, ele vai sendo bom para os ouvidos, estético para o ouvido dele. E o padrão que a gente encontra nos dias é, Deus ordena, Deus manda que alguma coisa aconteça. Essa ordem é completamente, integralmente cumprida. Depois, Deus vai lá e nomeia aquilo que foi criado. Depois, Deus vê que é bom. E, por fim, o dia se encerra. Esse é mais ou menos o padrão que nós encontramos nos atos criativos, né, nos dias da criação. E é muito interessante que o autor bíblico ele usa cada palavra com propósito. E quando a gente está observando essas coisas, é muito interessante porque você tem um padrão de repetição, porque quando alguma coisa sai do lugar, porque tem alguma coisa, você prestar atenção ali. Ele está repetindo a mesma fórmula, chega uma hora que aquela fórmula não é repetida. Por que ele não está fazendo isso? Então ele usa cada palavra de maneira a nos mostrar os detalhes e as ênfases que ele quer que a gente perceba. E a verdade é que Deus quer nos mostrar nesse relato que a criação ela vai crescendo, ela vai sendo progressiva no entendimento. As coisas vão indo do mais simples para as coisas mais complexas. Os elementos materiais são os mais simples, são criados primeiro, e os mais complexos são criados depois. Os que se movem menos são criados no início, os que têm mais mobilidade são criados depois. E Deus vai para o segundo dia. No segundo dia, há uma divisão das águas. Aquele vapor, aquela água que estava misturada, elas são delimitadas. Surgem os céus, as nuvens e surge o mar, revelando novamente que Deus é quem limita as águas, retendo-a ou liberando as chuvas. É muito interessante que essa é uma das reflexões que contém em Jó, quando ele fala assim, como é que Deus faz que a água caiba dentro da nuvem e ela não se rasgue? Deus é quem delimita essas coisas, colocam essa ordem. E é muito interessante que quando a gente está lendo o segundo dia da criação, Deus não fala que é bom. Talvez porque nesse dia nada é criado. Ele apenas separa e define no segundo dia. E aí nós chegamos no terceiro dia, aqui no versículo 9. Onde Deus manda que haja uma separação, essa água que aparentemente cobria toda a terra, Deus começa a dizer assim, olha, eu quero uma porção seca. E aí a criação obedece à voz do Criador e uma porção seca é revelada. Alguns cientistas defendem que aqui surge a Pangeia, né? Que a Pangeia é uma teoria antiga de que antigamente todos os continentes eram formados por um só. Se a gente for aqui para o texto bíblico, ele fala, né, que a água debaixo do céu se junte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Interessante que durante todo o texto, terra está no singular. Então, é a noção que, essa noção da teoria, né, talvez não seja tão complicado, que todos os continentes estavam juntos no começo, e essa porção de terra seca aparece, mas não queira levar muitas perguntas científicas para Gênesis, porque o intuito do livro não é respondê-la, né? É a Pangeia e a Pantalassa, né, que era o oceano primitivo, que não havia essa divisão que a gente tem hoje, né, de Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, né? Mas o que é importante você aprender? Se hoje você tem casa para construir, né? Você tem chão para pisar, existe porque o Criador assim o fez. Ele que separou as coisas
delimitou as coisas para que a terra fosse boa para o ser humano viver. É interessante que a gente observa essa realidade da separação das águas e da terra, também citada pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte: esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. Então, aqui a gente tem uma evidência dos apóstolos de que a criação, como é contada de Gênesis, é uma criação literal. Não é uma lenda, não é um mito, não é uma ilustração, uma metáfora. Foi um elemento histórico, uma narrativa. A proposta de Gênesis é ser uma narrativa. E Pedro coloca, olha, tem muita gente que esquece como é que o mundo foi criado. E o mundo foi criado com a terra saindo do meio da água. E quando nós chegamos nesse momento aqui do terceiro dia, no meio do terceiro dia, nesse processo de construção, a terra está pronta para ser habitada, ela está pronta para ser cheia com vida. E no mesmo dia, no terceiro dia, é ordenado que a terra produza plantas e vegetais. Deus concede poder à terra para que a terra produza plantas e animais, plantas e vegetais. Se a nossa terra tem poder para fazer isso, nesse ciclo que nós vivemos, é porque o Criador assim o determinou, através de todos esses processos que a gente passa muito tempo para estudar e entender, e que já estava na mente de Deus quando Ele criou as coisas. E é interessante que quando Deus faz isso, Deus vincula a terra com a planta. Quando a planta morre, ela morre e ela retorna para a terra. E as plantas se reproduzem em grande quantidade, porque essa foi a ordem do Criador para ela. Ninguém está aumentando o tamanho de floresta. Se há uma floresta, se você deixar ela sozinha, ela mesmo se aumenta. Porque essa é a ordem do Criador para os vegetais. No quarto dia, aqui no versículo 14, a Bíblia nos fala que Deus criou luzes para separar o dia e a noite, para marcar os dias, os anos e as estações. No versículo 16 ele fala que criou os dois grandes luzeiros da manhã e da noite, e também fez as estrelas, com apenas uma ordem, apenas dizendo que haja luzes no céu. Deus cria 3 vezes mais estrelas do que grãos de areia na terra. Você sabia disso? Existe 3 vezes mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia da terra, considerando desertos, oceanos, praias do mundo inteiro. Não me pergunte como é que faz esse cálculo. Aquilo que para nós é um número praticamente incontável, a Bíblia nos fala em Isaías capítulo 40, versículo 26, que ele chama as estrelas pelo nome. Porque dar nome é domínio. E é interessante essa temática da criação dos luzeiros, porque os egípcios e várias culturas daquela época acreditavam muito que a sua vida era regida por esses luzeiros. O sol, a lua e as estrelas estavam guiando e determinando os acontecimentos dos homens na terra. E é interessante que esse conhecimento, essa noção, atravessa os séculos. Platão acreditava que os astros tinham inteligência. E por isso, interferiam dentro da vida dos seres humanos. Mas quando nós vamos para Gênesis, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, revela que aquilo ali é apenas uma criação dele. Não pensa,
não reflete, não coordena, não nomeia, não delimita, não separa. Ilumina e marca as estações, guia, mas não determina nada na nossa vida. A função que Deus coloca sobre elas é para que nós possamos ser iluminados, para que a gente possa marcar o tempo, para que a gente possa se guiar e caminhar nesse mundo, mas não para determinar os acontecimentos da nossa vida. Então, meus irmãos, é antibíblico e pecaminoso o pensamento que nós somos governados por uma criação que não tem vida. Enquanto nós olhamos e esperamos que as estrelas guiem a nossa vida e nós acabamos ignorando a vontade do Criador. Quem lê Gênesis não acredita em signo nem em horóscopo. Porque o dia que eu nasci, como as estrelas estavam, não significa nada. Apenas para dizer o dia em que eu nasci. Não determina quem eu sou, nem o que eu faço. Eles não são os meus criadores. Eles não são aqueles que determinam a minha vida. E é interessante que também no dia 4, o autor bíblico não usa que Deus criou o sol e criou a lua. A gente ouve falar sobre luzeiros, né? Até uma palavra que pra gente, né, as luzes do céu, né? Diz, por que não chama de sol e lua? Gente, porque sol e lua naquela época eram deuses importantíssimos. Um dos deuses mais importantes do Egito era Ra, que era o deus do sol, e Tote, que era o deus da lua. Então, Moisés aqui ensina uma coisa muito importante para aquele povo. Diz, olha, esse negócio que é muito importante para vocês é uma criação de Deus. O que vocês acham que é um Deus é, na verdade, só uma criação do Deus verdadeiro. E Deus nos deu esses astros como regras que funcionam matematicamente de maneira perfeita. De tal ponto que nós conseguimos calcular precisamente em quantos segundos nós estamos da nossa volta atual da Terra. Porque ela sempre dá a volta no mesmíssimo tempo. Ela sempre dá a volta ao redor da Terra no mesmíssimo tempo. Tudo é exato e perfeito para que pudesse cumprir o papel que Deus falou. Para que vocês possam marcar os dias, os anos e as estações. Toda a nossa contagem de tempo está associado às estrelas. Toda a navegação que a gente passou, né, naquele período das grandes navegações, das descobertas, né, do século XVI e de outros séculos também, foi baseado naquilo que Deus nos deu no céu. No quinto dia, Deus povoou os mares e os ares. É interessante quando ele fala aqui, né? Criou também todas as espécies de aves. Cuidado aí, viu? Porque você vai assim, pastor, quando foi que ele criou o morcego? Porque o morcego é um mamífero. Voa, é ave. A taxonomia aqui de Gênesis é muito simples. Voou é ave. Quando é que foi criado o inseto? Depende, ele voa. Se ele voar, barata. Foi aqui nesse dia. Aquele outro tipo que a gente tem menos medo, aí foi para o sexto dia. Naquela época, o que voava era considerado como ave. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, se você nunca teve a oportunidade de mergulhar no mar, você não está entendendo o que ele está dizendo aqui. Graças a Deus que hoje a gente tem televisão, né? E a gente consegue ver coisas que antes a gente tinha que estar lá para visualizar. Eu lembro uma das vezes onde Deus me deu a oportunidade de mergulhar, foi inclusive com o Paulo Vitor. Aquela foi a mais top. Você vai de barco para mergulhar e você olha aquele mundaréu de água assim, ó. E você não vê bicho nenhum. Mas é água, aquele negócio
Em Fernando de Noronha, né? Você não tem continente para ver, só tem a ilhazinha. O resto... Quando você bota o equipamento, que você desce, você olha aquela beleza, você vai, para que tudo isso aqui embaixo? E existe uma São Paulo lá embaixo, meu amigo. Que quanto tempo você passar lá embaixo, mergulhando, olhando, você vai enxergar detalhes e coisas novas, lindas, maravilhosas, coloridas. Há um enorme mundo debaixo do céu, debaixo do mar, no ar, da qual Deus abençoa, que a palavra de Deus nos fala, abençoou os seres vivos, dizendo, aumente em número, enche a água dos mares, que as aves se multipliquem na terra. Deus não criou uma edição limitada. Morreu, acabou. Quem viu, viu. Não. Eu quero a minha terra cheia deles. Cheia. Por fim, no sexto dia, a partir do versículo 24, Deus cria os animais terrestres. E a Bíblia fala que eles vêm da terra, novamente, criando esses vínculos. Os animais terrestres são que a terra produza todo tipo de animais, domésticos e selvagens, os que se arrastam pelo chão. Cada um de acordo com a sua espécie. É interessante Deus colocar essa informação aqui, quando ele fala assim, cada um de acordo com a sua espécie. E hoje a gente tem uma coisa muito legal para poder entender isso, porque a gente já entende um pouquinho de DNA. DNA é um código que Deus coloca dentro de uma espécie, que ele determina quais são as características que aquela espécie vai ter. Por que que o esquilo tem uma cauda peluda? Porque dentro do código do DNA dele está dizendo que é para ser assim. Agora, tem tanta informação dentro do código do DNA que tem hora que tem informação que não aparece no indivíduo. Então, eu sou de olho preto, de cabelo preto, com uma esposa de olho preto, cabelo preto, nasce um filho loiro. Oxente, que conversa é essa? Onde é que veio esse menino? Já estava no meu DNA, mas aquilo não é expressado. A ciência chama isso de reserva genética. Mas uma das coisas interessantes é, quando eu me junto com outra pessoa e não gera um novo código. Não existe informação extra, além das que já estão ali, que são passadas. Pode se perder informação genética, mas nunca se acrescenta naturalmente informação que não estava lá. Sabe o que significa? Peixe sempre foi peixe. Ave sempre foi ave. E animal terrestre sempre foi animal terrestre, porque a ciência não consegue enxergar nenhuma ocasião onde naturalmente são colocadas novas informações genéticas dentro do código do DNA. Deus fez a espécie para ela poder se reproduzir e se transformar em vários tipos daquela espécie. Deus fez um casal de felino, que esse casal de felino deu origem a tudo. A tigre, a leão, a gatinho, aquele gatinho feio lá que é todo pelado, todo mundo. Quem acha bonito, Deus abençoe. Ai, a gente não vai discutir por causa disso não. Deus criou o canino, que deu origem a várias outras que a gente chama de raça. Deus criou 2 seres humanos, que deu origem a toda a diversidade que nós temos, porque o código já estava lá na fitinha genética de cada espécie. A classificação que ele coloca aqui, né, dos seres, é uma classificação diferente da taxonomia que a gente tem hoje, né? Só tem 3 tipos de animais terrestres, né? Que é o selvagem, o doméstico e o que se arrasta pelo chão. E a gente sabe que essa classificação é uma classificação pós-pecado, né? Porque que animal era selvagem antes do pecado que não comia ninguém, não comia carne? Depois a gente vai ver isso, né? Então, é uma classificação também de quem está escrevendo pós o pecado. E é muito interessante que com isso aqui você já pode observar outros elementos da narrativa, da beleza da narração de Gênesis capítulo 1. Que Deus, nos 3 primeiros dias... Pode apagar a primeira luz aqui, por favor, Brenda?
Apagar a luz. A outra. A de lá. Isso. A gente já consegue observar agora que ele criou em tríade. Primeiro, ele cria o ambiente para o tipo de animal que vai dominar aquele ambiente. Ou o tipo da criação, né? Se no dia 1 ele cria a luz, no dia 4 ele cria os luzeiros. Se no dia 2 ele prepara o céu e o mar, no dia 5 ele enche com os animais aquáticos e aéreos. Se no dia 3 ele prepara a terra seca e as plantas, vêm os animais terrestres e o homem. Não é só um relato narrativo, é um relato poético, bem elaborado, para que a gente possa enxergar a beleza de como o nosso Deus é criativo e belo. Pode acender de novo aí, viu, minha irmã, para o povo poder ver. Obrigado. Meus irmãos, a pergunta básica, o que é que a gente faz com tudo isso? Pastor, muito bonita a explicação de ciência hoje, viu? Já não precisa ir para a escola amanhã. O que é que a gente faz com tudo isso? A primeira questão que você precisa perguntar para o seu coração é: você crê em tudo isso? Você crê que aquilo que a gente leu aqui hoje à noite é Deus dizendo para a gente como esse mundo onde nós vivemos de fato foi criado? Porque se você não conseguir enxergar isso aqui como palavra de Deus revelada, você não vai conseguir acreditar no resto da Bíblia. Não vai. Porque se eu achar que o Éden é um mito, se eu achar que o Éden é uma lenda, o pecado também é. Se o pecado também é, quem é Jesus? Salvador de quê? Um monte de coisa da Bíblia vai desmontar se eu não acreditar em Gênesis, capítulo 1. E quando nós falamos sobre fé, entenda uma coisa. Só existe ciência porque Deus criou esse mundo ordenado. Imagina se cada volta da Terra fosse um tempo diferente. Como é que a gente ia calcular? Nem ia calcular nada. Como é que ia ter ciência? Não ia ter ciência. Imagina se cada ser humano que fosse feito ia ser feito de um jeito diferente. Rapaz, como foi que tu fez o ser humano? Olha, eu não sei como é que vai ser para você. Comigo foi assim. Ele vai tentar, não vai dar certo. Por quê? Porque cada ser humano muda o jeito. Ia dar certo um negócio desse? Como é que a gente ia encher a terra sem saber como é que funciona? Existe ciência, existe matemática, porque o nosso Deus criou esse mundo com regras físicas para que ele possa ser conhecido. A ciência nasceu em Deus. Nós estamos estudando esse mundo ainda porque Deus fez esse mundo tão complexo e tão misterioso que ainda tem coisa para a gente estudar, mesmo a gente já estando aqui há mais de 8.000 anos. A ciência e a Bíblia têm o mesmo autor. Mas isso não significa que você vai usar a ciência para conhecer a Deus. A ciência enaltece, nos faz descobrir e vislumbrar o Criador. Mas é impossível conhecer a Deus totalmente através da ciência. Por quê? Porque a ciência foi dada para a gente dominar a terra e não para dominar Deus. A instrumentalidade da ciência é para que a gente possa usufruir e trabalhar aqui nessa terra, não para colocar Deus entre duas lentes e aumentá-lo 1000 vezes. Não tem como fazer isso, ele é o Criador. Ele está acima, ele está, na realidade, completamente acima de tudo que está criado. É por isso que nós somos as criaturas e ele é o Criador. Então, no fundo, é uma questão de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A própria palavra de Deus nos diz, Hebreus 11, 3, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que não pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Pode pesquisar, pode estudar, você vai encontrar evidências, mas também vai encontrar evidências contrárias. Porque não chegamos pela certeza até Deus, nós chegamos pela fé. Foi assim que ele escolheu. Entenda uma coisa, muito simples. Se Deus quisesse aparecer para todo mundo, ele poderia fazer isso? Você ia precisar de fé?
E ele não faz por quê? Porque ele não quer. Porque o Deus que criou todas as coisas dita como as coisas funcionam nesse mundo. É direito dele. Agora eu vou fazer um ensaio com você. Imagine que Deus apareça. Toda a terra veja. Não vai ter mais ninguém que não creia. Porque depois que você vê Deus, não tem esse negócio. Não, eu acho que foi Steve Spielberg que fez. Não tem mais. Porque não é só uma questão de agradar os olhos, é uma glória que mexe com o nosso coração. Aí vamos dizer que a terra toda crê em Deus agora. Bacana. Começa a nascer filho. Aí o filho não viu. Meu filho, que é isso? Você está ficando louco? Pai, que história é essa de Deus? Eu vi, meu filho. Eu vi ele. Mas eu não vi. 100 anos depois? Tá todo mundo crente na terra ainda? Tá não. Tá não. Outra coisa que a gente aprende com tudo isso que a gente ouviu nessa noite. Deus criou todas as coisas para propósitos específicos. Deus é quem separa, Deus é quem delimita, Deus é quem nomeia. E essa é a crise da gente hoje. O corpo é meu, a regra é minha. Quem determina o pronome pelo qual você me chama? Sou eu. Não importa como o meu corpo foi feito, o que importa é como eu me vejo. Deus não me nomeia, Deus não me delimita, Deus não me separa de nada. Eu é quem sou Deus. Não se engane, meus irmãos. A mesmíssima briga dessa geração é a nossa. Porque quando a gente chega lá em Josué, no final da campanha de Josué, Josué chega para o povo e faz: olha, escolham hoje quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses dos egípcios, se vocês vão servir os deuses da terra de Cananeu, ou se vocês vão servir ao Deus de Israel. E a pergunta para nós é a mesma. Quem estabelece os nossos limites? É o Deus de Israel ou somos nós mesmos e a nossa sociedade? O Criador nos criou para funcionarmos dentro dos limites, das definições que Ele nos dá. Quando nós extrapolamos isso, gera caos e destruição. Um rio correndo no seu leito é bênção e gera vida. Uma enchente leva destruição por onde passa, apesar de passar pelo mesmo leito. Porque ultrapassa os limites daquele rio. A coisa mais louca do mundo é você procurar significado na criatura ao invés de olhar para o Criador. A crise de identidade que nós sofremos e vemos na vida dos adolescentes e jovens é gigantesca, porque a procura pelo significado está ocorrendo dentro do coração e não no Criador. É falta de crença, convicção em Gênesis. De que quem me delimita, quem me forma, quem me diz quem eu sou é o meu Criador e não eu. Onde nós recebemos essa informação com alegria e segurança daquilo que nós somos. A palavra de Deus nos fala que nós somos a coroa da criação. Cena dos próximos capítulos. Eu não sou igual a um gato e um cachorro. Logo, não devo tratar gato e cachorro da mesma forma que eu trato gente. É uma inversão de valores. Inversão de valores do próprio Deus. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, não servem para nos aprisionar. Servem para nos guiar. Servem para o nosso bem, para o nosso propósito. Quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente estuda, mais nos alegramos com Deus que nós temos. Porque podemos nos sentir seguros em confiar na instrução do Criador, mesmo no mundo marcado pelo pecado. Terceira coisa que a gente pode aprender, além de fé e limites,
é que tudo isso aqui revela o Deus Criador, o único e verdadeiro Deus. O nosso Deus não é uma força. O nosso Deus não está em nada criado. Deus não é o mar. Deus é a natureza. Como eu já ouvi várias vezes em Fernando Noronha, pastor, isso aqui é Deus. Eu disse, não, meu amigo, isso é a criação dele. Quando eu estou aqui, eu estou conectado com ele. Se não tiver Jesus, não está não, está se iludindo. Deus é diferente da sua criação. Deus criou todas as coisas belas, perfeitas, boas, misteriosas, ordenadas, porque Deus é belo, perfeito, misterioso, ordenado e bom. Aquilo que a gente admira na natureza revela a glória, a sabedoria do nosso Deus. É um Deus que está acima de tudo que a gente pode ver e tocar. É um Deus soberano. E Gênesis mostra isso. Ele é o rei do universo, onde ele simplesmente manda e as coisas acontecem. A terra obedece, o mar obedece, tudo obedece ao que o rei do universo fala, porque ele é soberano. Como é que a gente acha que a gente pode viver aquém do governo dele? É isso que Jesus falou, disse, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim, ele não pode fazer nada. Eu sou a origem, eu sou o fim de todas as coisas. Como é que você acha que você pode viver aquém de mim? Você não pode fazer isso. Quando nós olhamos para as lutas que nós enfrentamos todos os dias, leia Gênesis. É esse Deus que nos ouve. É esse Deus poderoso que está nos ouvindo quando a gente ora. Através do sacrifício de Jesus, Ele nos convida para algo quase que inimaginável. Admirar-se com um Deus grandioso como esse e fazer assim, olha, eu morri por você para que você possa chamar esse ser de Pai. A nossa mente é muito limitada para entender a profundidade da proposta de Cristo para nós. Chamar o Criador do universo de Pai, da qual um dia iremos habitar com Ele como uma família. Agora me diga, o que dessa experiência terrena chega perto disso? O que criado chega sequer perto da possibilidade de viver ao lado do Criador? Gênesis nos ensina que a história segue o curso que ele determina. Não importa quantos homens maus existem, quão poderosos eles sejam, quanto tempo a gente tenha que enfrentar, a gente não precisa temer, porque nós conhecemos o Deus bom que governa esse mundo e um dia colocará fim a essa maldade. Aqui nós lemos somente o começo, o princípio, a gênese de todas as coisas. Mas a nossa fé nos leva para olharmos para o final. Eu gosto da frase do Billy Graham, pregador americano, já faleceu, e ele diz assim, não se preocupe, no final tudo acaba bem. Eu já li a última página da Bíblia. Deus não nos deixou perdidos. Ele nos deixou com uma esperança viva de como tudo começa, como tudo se desenrola e como tudo vai terminar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, louvamos o Teu santíssimo nome, Senhor Deus, te engrandecemos. Senhor Deus, como o nosso coração é pequenininho para entender essas coisas tão grandes, ó Pai.
aquilo que teu Filho amado Jesus conquistou por nós ali na cruz é muito maior do que a gente pode compreender. Senhor Deus, que o nosso coração, através dessas reflexões, dessas pregações, ó Pai, possa se encher de verdadeiro temor, devoção, ó Pai, e adoração a Ti. Para que a gente venha para cá no domingo, reserve esse momento. Não para fazer simplesmente um estar presente, mas pela convicção que o nosso Deus nos chama para adorar. E nós o amamos. Que Tu seja o centro da nossa vida e das nossas decisões, ó Pai. Porque Tu és o nosso Deus Criador. E através de Jesus Cristo, Tu és o nosso Pai amado. Abre a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa estar nos deliciando e descansando, ó Pai, nessas verdades. Por isso que nós pedimos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém. Amém.